As agências de notícias Associated Press e Reuters exigiram a responsabilização urgente de autoridades israelenses depois que um ataque contra um hospital em Gaza deixou 5 jornalistas mortos. Enquanto isso, também estamos acompanhando manifestantes bloqueando estradas em Israel. Eles exigem a volta dos reféns que ainda estão sob poder do Hamas. Vamos com atualizações do conflito no Oriente Médio com o nosso analista de internacional, Américo Martins. Américo, aí um olhar que temos para o que está acontecendo nesse momento em território israelense, também para o que está acontecendo na faixa de Gaza. O que temos de novidades e de reações até aqui, Américo? Mais uma vez, bom dia. Muito bom dia, Carol, para você e todo mundo que nos acompanha aqui no Novo Dia nesta terça-feira. Vamos começar pelo que está acontecendo agora, as informações de momento em Israel. Israel está enfrentando hoje um dia nacional de protestos que foram convocados pelos parentes daqueles reféns que ainda estão nas mãos do Hamas na faixa de Gaza e pelas associações que foram criadas para defender os direitos desses reféns e também em solidariedade a eles. Eles pedem o fim da guerra e a libertação imediata desses reféns. O Hamas, ao manter esses reféns como prisioneiros na faixa de Gaza, está claramente cometendo um crime de guerra. É preciso lembrar também que foi o Hamas que começou essa guerra com aqueles ataques de outubro de 2023. Mas a partir dali, a violência israelense também foi muito grande. E isso vem preocupando muito essas famílias dos reféns. Eles já fizeram manifestações nas principais cidades do país e interromperam o trânsito em muitas vias importantes. Chegaram, inclusive, a interromper, por um período muito curto, a principal via que conecta Tel Aviv a Jerusalém, as duas principais cidades do país. Neste momento, a polícia diz que as vias do país estão todas liberadas, pelo menos as principais. Mas hoje à noite estão convocados também protestos muito grandes em Tel Aviv e em Jerusalém. Inclusive, hoje pela manhã, alguns desses manifestantes também protestaram na frente das casas dos ministros, especialmente os ministros mais radicais do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os familiares dos reféns acreditam que a vida deles pode estar cada vez mais em risco, por 2 motivos, Carol. Em primeiro lugar, porque o governo israelense mudou a sua tática de negociação. O Hamas, no final da semana passada, disse que aceitava um período de 30 dias, com a libertação de um número expressivo dos reféns que continuam nas mãos do grupo. Cerca de 50 reféns, dos quais, infelizmente, 30 já morreram. Os corpos desses reféns continuam também com o Hamas, não foram devolvidos aos familiares. Israel se negou a negociar nos termos que o Hamas pediu, desses 60 dias de trégua, e agora diz que quer o fim imediato da guerra, com a libertação de todos os reféns e o controle militar de Israel no território palestino da faixa de Gaza, coisa que não vai ser aceita pelo Hamas. Com tudo isso, com essa mudança de posição do governo israelense, os familiares acreditam que os reféns possam ser executados pelo Hamas. E a segunda grande preocupação dos reféns diz respeito justamente a esse tipo de ataque que você se referiu, que aconteceu ontem, Carol. O governo israelense tem ampliado as suas operações militares na faixa de Gaza, inclusive determinando a expulsão dos palestinos das suas casas. Cidade de Gaza, que é a principal cidade do território palestino, operações militares com um grande número de vítimas, como a que aconteceu ontem. Foi um ataque duplo contra um hospital, o principal hospital na cidade de Han Yunis, o Hospital Nasser, que fica muito no sul da faixa de Gaza. Israel atingiu primeiro com um míssil esse hospital, apesar de hospitais serem resguardados pela legislação internacional, portanto isso pode ser considerado um crime de guerra de Israel. E para piorar, os israelenses fizeram um segundo ataque minutos depois, matando jornalistas e equipes de resgate. Isso também é considerado pelos principais analistas como um crime de guerra. Mais uma alegação de um crime de guerra
contra Israel, o que faz com que o temor das famílias dos reféns aumente, porque o Hamas poderia eventualmente executar esses reféns. O mundo inteiro está fazendo grandes protestos contra esses ataques de ontem, exigindo a responsabilização das autoridades israelenses. Preciso lembrar que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, por exemplo, tem um mandado de prisão contra ele. Ele é considerado um criminoso de guerra e não pode ir a vários países por conta desse mandato, exatamente igual àquele mandato que foi expedido contra o presidente russo Vladimir Putin. E o que diz o Benjamin Netanyahu? Ele disse que isso foi um trágico acidente e determinou a investigação pelos militares israelenses desse incidente. Muitas autoridades do mundo pedem uma investigação independente. Esse tem sido uma forma de Israel sempre se expressar desde o início da guerra, dizendo que está apenas atacando militantes do Hamas e abrindo investigações a cada vez que acontece um ataque polêmico como esse. Essas investigações, infelizmente, não são independentes, não são feitas por nenhuma entidade internacional. Daí a apreensão dos familiares e os protestos contra o Hamas, que deveria libertar esses reféns imediatamente, mas também contra as políticas do governo do ministro Benjamin Netanyahu. Carol.